esse negócio do Lucas Bove, que acabou de acontecer, né? O Lucas Bove e a Cíntia Chagas, tomou uma repercussão gigantesca. Eu evitei ao máximo falar disso. Eu não vou ficar falando do relacionamento alheio. Eu não vou ficar sinalizando virtude em cima de pessoas que acabaram de se separar. Isso não se faz, tá? Isso não é coisa de homem. Porém, a gente pode sim observar alguns fatos que se tornaram públicos, né? E que a gente não consegue deixar de comentar, mesmo porque estava indo um processo de cassação, né? O pessoal abriu um processo de cassação contra o Lucas Bove. E muita gente até perguntando para mim, Arthur, você acha que ele tem que ser cassado? Você acha que ele não tem que ser cassado? E eu não vou dar minha opinião agora, eu vou dar minha opinião na live da noite, porque eu não quero falar especificamente de Lucas Bove e Cíntia Chagas, mas eu quero, já que esse assunto veio à tona e muitas pessoas me perguntam sobre isso, eu quero falar com você sobre relacionamentos de uma forma geral, né? Eu já falei algumas vezes na minha live do Mommy Talks, né, sobre relacionamentos, e as pessoas gostam. Então eu vou trazer para aqui, porque aqui é um lugar que tem bastante audiência, e se você gosta, já dá o like, já fala no comentário que a gente faz mais lives nesse sentido. Eu vou até dar exemplos pessoais aqui, que é para me colocar no game e não ficar apontando o dedo pros outros, achando que eu sou melhor que todo mundo. O lance é o seguinte, cara. A gente vive num país onde as pessoas têm inteligência emocional quase nula. As pessoas elas agem quase que como animais, né? Existe até um livro, eu li esse livro quando eu tinha, sei lá, acho que uns 15, 16 anos, eu não lembro agora, que chama O Corpo Fala, né? E ele começa dizendo uma coisa muito interessante, que todas as sociedades humanas entendem, né, o ser humano dividido em 3 partes, né? E basicamente, cada sociedade simboliza isso, faz analogias em relação a isso de uma forma diferente. Mas aqui a gente pode trazer, né, que fica bem comum na nossa sociedade ocidental, etc., é que a gente é dividido em 3 animais. A gente é dividido em boi, leão e águia. Do que eu estou falando aqui? O que é o boi? O boi é como se fosse essa parte da nossa cintura, da nossa barriga para baixo, que são as partes das nossas necessidades fisiológicas. Então você tem necessidade de comer, você tem necessidade de ir no banheiro, você tem necessidade de dormir, você tem necessidade de não passar frio, você tem necessidade de não passar calor, você tem necessidade de beber água. Então essas necessidades mais primárias são chamadas as necessidades do boi, né? Então, por exemplo, se você tá com uma dor de barriga gigantesca, você tá a ponto de explodir, cara. Você tá lá, nossa, meu Deus, que dor de barriga, eu tô passando mal. Você não consegue, né, gastar energia na parte dos outros animais, né? Então, você precisa estar com o boi, ele tem que estar satisfeito, né? Uma pessoa que tá passando fome, ela não consegue fazer outras coisas além de passar fome. Porém, você não pode dar tanta atenção para o boi. A sua vida não pode ser pautada nas suas necessidades fisiológicas. Você não pode ser um animal. Tipo, estou com um pouco de fome, logo não vou fazer nada, tenho que comer, tenho que comer. Nossa, agora eu preciso cagar, preciso cagar, preciso cagar. O pessoal até fica me zoando que eu sou assim, né? Mas você não pode dar atenção para o boi acima de tudo, né? E isso, inclusive, inclui a necessidade sexual. Você não pode ser um animal que, viu uma mulher atraente, agora eu quero estuprá-la, eu quero agarrá-la, eu quero não sei o que. Não, você não pode ser assim, certo? Então existe um outro animal que está acima do boi, que representa o nosso peito, tá? Que representa o nosso ego, que é o leão, né? Normalmente, né, quando você quer inflar o seu ego, quando você quer falar de si, você estufa o peito e você fala eu, papapá, eu não sei o que lá. Normalmente quando você vai fazer uma caricatura de alguém que está muito orgulhoso de algo, alguém que está desafiando outra pessoa, né, até em briga, etc., é sempre o peito estufado. O peito é o leão. O peito é o teu ego. O peito é aquele que vai fazer com que você tenha orgulho para segurar os seus impulsos do boi e para que você busque coisas grandiosas que satisfaçam o seu ego. Então, por exemplo, eu quero ser eu quero ser um campeão de motocross. O que é isso me falando? É o boi? Não, o boi ele quer comer, cagar, transar, dormir. Não. Quem fala eu preciso ser um campeão é o leão. O leão é que vai falar, você tem que ter orgulho, você tem que ser alguém na vida, você tem que vencer na vida, você tem que sei o que lá, mesmo que você se sacrifique, mesmo que você tenha que comer coisas que você não quer, mesmo que você tenha que parar de comer quando você está com fome, mesmo que você não queira dormir mais, você tem que acordar cedo para treinar, mesmo que você esteja com preguiça, é o leão que te mobiliza, é o leão que faz você andar para frente e buscar as coisas para satisfazer o seu ego. E você tem a cabeça, que é a águia, né? Eu não sei se você reparou, mas quando a gente fala de sociedades antigas, geralmente as sociedades antigas é muito comum, a mais comum, claro, é a do Egito, a mais famosa, mas é muito comum as representações humanas serem em
em formato de esfinge, né? Que é basicamente uma mistura de animais, ou deuses que misturam animais, ou animais misturados com humanos, etc. Porque é uma maneira que o ser humano encontrou ao longo do tempo de representar as suas necessidades complexas em termos fáceis para outras pessoas lerem, né? A esfinge mais comum, claro, a mais famosa é a esfinge do Egito. Então vamos lá, a gente falou do boi, a gente falou do leão e a gente falou da águia. A gente vai falar da águia. A águia é a cabeça, a águia é o racional, a águia é quem planeja as coisas, a águia é quem tem que controlar tudo. A águia é quem tem que falar o seguinte: bom, agora você está com fome, você então precisa comer. Tá, mas você precisa deixar de comer para fazer um regime e satisfazer o seu leão. É a águia que vai coordenar isso. É a águia que vai tomar as decisões racionais. E quanto mais você ouve a águia, melhor você fica. Tá? Quanto mais você ouve o boi, pior você fica. Então, inclusive, várias religiões são baseadas nesse tipo de controle. Se você pega, por exemplo, meditações, né, etc., é sempre uma forma de você tentar controlar o máximo possível o boi e o leão e sempre utilizar a águia para você tomar as decisões. Tá? Deixa o like na live, eu vou chegar já onde eu quero chegar. Em vista disso, em vista de que nós temos uma sociedade onde as pessoas não têm inteligência emocional e basicamente todo mundo só ouve o boi, né? O cara quer comer, ele quer cagar, ele quer transar, ele quer brigar, ele quer não sei o que lá. Em vista de uma sociedade que age assim, é muito complicado você falar de relacionamentos, né, afetivos numa sociedade doente, né? E não é à toa que inclusive pessoas que teoricamente, né, tem mais acesso à cultura, mais acesso à instrução, também caiam nas armadilhas dos excessos que você pode praticar quando de um relacionamento, quando você está dentro de um relacionamento. E o que acontece, cara, e eu vou falar de uma forma genérica, tá? Para que você entenda, eu já falei isso no Mommy Talks e vou trazer isso para você aqui, é o seguinte: um relacionamento normalmente, para ele ser saudável, ele tem que estar baseado num tripé, ele tem que estar apoiado num tripé. O que é cada pilar do tripé? São 3. O primeiro pilar do tripé é o você para você mesmo. Tá? O que é você para você mesmo? Quando você está num relacionamento, você, mesmo estando num relacionamento, você tem que ter um espaço que é só seu. Você tem que ter a sua intimidade, você tem que ter a sua privacidade, você tem que ter a sua individualidade. Você não pode abrir mão disso. Eu vou dar um exemplo de onde eu já errei muitas vezes em relacionamento. Eu sempre considerava esse pilar da individualidade o mais importante. Então eu pesava a mão nesse pilar, a ponto de acontecer coisas do seguinte sentido. Vamos supor que eu estou namorando com uma pessoa e aí a pessoa fala assim: vamos jantar? E aí, na verdade, aquele dia eu tinha que treinar e depois tinha que ir pro jiu-jitsu. Eu não ia jantar com a pessoa. Eu falei: não dá, eu tenho que treinar. Aí chegava no final de semana: olha, tem um churrasco dos meus amigos, vamos? Tem um aniversário da minha família, vamos? Putz, eu não vou porque eu vou andar de motocross. Então eu sempre fui um cara muito individualista. Eu sempre pesei a mão demais nesse pilar do individualismo, cara. Deixa eu só falar uma coisa. O pessoal no chat tá falando: o Arthur tá achando que é o Kojima, nem sei quem é esse. Meteram uma carinha de que tá chato. Esse papo tá chato? Se tiver chato, eu mudo, cara. Eu tô achando que, sei lá, as pessoas querem falar de comportamento. Se você acha esse papo chato, se você acha esse papo legal, digita 1, a gente continua. Se você acha esse papo chato, digita 2 e a gente muda. Vamos ver o que a gente... Eu vou continuando enquanto isso, tá? Normalmente tem pessoas que quando entram no relacionamento, eles abrem mão da individualidade, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que foi casado 10 anos, ele se separou agora e... Meu Deus do céu, cara, assim, ele simplesmente abriu mão de tudo que ele fazia sozinho, cara. Ele simplesmente só fazia as coisas com a esposa dele. Continua então vou continuar, beleza? Vou continuar. Ele só fazia as coisas que a esposa dele permitia que ele fazia. Pra você ter uma ideia, cara, chegou a um ponto da esposa dele ter tantos ciúmes. Ele morava sei lá, no 12º andar e tinha um amigo dele que morava no 10º andar. De quarta-feira, o pessoal do prédio se encontrava para jogar videogame na casa do moleque do 10º andar. A menina não deixava ele descer e jogar videogame com os amigos dele, cara, né? E ele aceitou isso, ele abriu mão da sua individualidade de uma forma muito forte. E isso acabou com esse pilar da individualidade. Então esse é o primeiro pilar, ele tem que estar equilibrado. Você tem que preservar a sua individualidade sem dar muito peso para isso, como eu dei, e sem simplesmente abrir mão disso, como esse meu amigo abriu, beleza? Pilar número 2 é você para vocês, o casal, para os outros. Ou seja, vamos supor que você tem um relacionamento
com uma pessoa, é importante que vocês, enquanto casal, façam coisas juntos com outras pessoas. Vocês têm algo que é de vocês e que será mostrado da porta para fora. Então, por exemplo, quando um casal vai visitar a mãe de um deles, né? Quando você vai visitar sua sogra, ou quando a sua esposa vai visitar sua mãe, isso faz parte de um exercício do casal para os outros. Quando você vai sair com outros amigos, ó, vamos num show, vamos assim, 5, 6 casais. É o casal para os outros. Vamos fazer uma viagem entre amigos? Vamos. É o casal para os outros. Isso também é importante. Isso também é importante. Esse pilar normalmente ele é excedido e ele fica muito pesado e ele suprime todos os outros, normalmente quando o casal tem filhos. Porque o casal para os filhos também é o casal para os outros. Quando o casal só tem a relação que eles têm o tempo todo com os filhos, é sempre o casal para os outros e nunca o casal para si próprio, que é onde a gente vai chegar. Então, o que começa a acontecer é o seguinte: se você tem um relacionamento desbalanceado nesse sentido, a pessoa quando ela está sozinha, ela está no trabalho, ela, beleza, estou exercitando aqui a minha individualidade, estou fazendo as minhas coisas. Quando eu chego em casa, tem meu marido, tem minha esposa e eu estou sempre com os meus filhos, então eu estou exercitando o casal para os outros. Mas você nunca tem um momento só com o seu marido ou só com a sua esposa. Então tá faltando o terceiro pilar, que é o casal para o casal. Que é o casal fazendo coisas só os dois. Então, por exemplo, as pessoas acham que um casal, né, principalmente um casal que é casado, mora junto e tem filhos, o momento do casal só para os dois é só para fazer sexo. Isso não é verdade. Isso não pode ser assim. Então, um relacionamento equilibrado, você tem que ter a sua individualidade, você tem que ter a parte onde você faz as suas coisas. Você tem que ter a parte onde o casal faz as coisas com outras pessoas, então é o casal para os outros. E você tem que ter a parte onde o casal faz as coisas só os dois. Então, por exemplo, tem que ter o dia em que esse casal vai no cinema. Tô dando exemplo aqui, ó, sei lá, de segunda-feira o homem vai com a sua esposa no cinema. É um date dos dois. Isso aí precisa ser preservado. Mesmo depois do casamento e mesmo depois de ter filho. Quando for assim, cara, nem que você deixe os seus filhos com os seus pais ou em qualquer lugar, mas você tem que ter um date com a sua esposa. Isso, cara, é um equilíbrio muito difícil de se encontrar. Muito difícil de se encontrar. E, infelizmente, agora vem a minha crítica a essa sociedade moderna. Existe uma tendência, cara, e assim, agora eu vou ser considerado machista, agora vai começar o pessoal falando, o cancelamento começa agora, tá? Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Geralmente, homens tendem a manter a sua individualidade quando estão num relacionamento. O cara continua indo jogar bola com os amigos, ele continua indo beber cerveja com os amigos, ele continua vendo pornografia, ele continua, vez em quando, vamos num puteiro. O homem tende a não abrir mão do seu pilar individualidade. Por outro lado, a mulher, ela tende a abrir muito mão desse pilar. A mulher, normalmente, quando ela entra num relacionamento, ela torna a vida dela quase que como uma função de como está a vida do casal. Então, dificilmente ela vai manter a saída só com as amigas que ela fazia antes, dificilmente ela vai sair para beber, dificilmente ela vai no happy hour sem o marido. Normalmente a mulher se entrega muito ao relacionamento e o homem se entrega menos. Neste sentido, o que ocorre? As mulheres, geralmente, elas sentem mais necessidade de autoproteção e a tal da sororidade. Ninguém solta a mão de ninguém, mulheres ajudando mulheres. E aí, cara, em vista de um problema que é real e existe, se criaram estereótipos absolutamente tenebrosos para relacionamentos hoje. Do que eu estou falando? Normalmente, esses grupos de mulheres que têm uma causa realmente necessária, quer se proteger de relacionamentos abusivos, etc. Essas pessoas, elas começam a criar alertas de gatilhos de alerta, né, para coisas que às vezes você não está nessa situação, mas você acha que você está. Do que eu estou dizendo? É muito, mas muito comum hoje uma mulher dizer: estou num relacionamento tóxico. Se criou uma entidade de relacionamento tóxico, que realmente existe. Existem relacionamentos que são tóxicos. Só que a maioria dos relacionamentos não são tóxicos. E aí a mulher começa a achar que porque o homem deu um vacilo, né? Então, sei lá, o cara perguntou: onde você tá? Tô no shopping. Com quem? Com a minha amiga. Então tira uma foto pra me mostrar. Isso é certo? Isso não é certo. Mas isso necessariamente significa que você tá num relacionamento tóxico? Não. Aí, por conta hoje desses grupos, isso existe, o cara faz um negócio. Aí, ó, já tô num relacionamento tóxico. Ó, red flag aqui, ó.
Ó a red flag aqui. Cara, o que eu tô vendo isso acontecer, o que eu tô vendo... Cara, esse meu amigo, por exemplo, que se separou, esse meu amigo era muito bonzinho, cara. Ele era um anjo, cara, assim. Tipo, a menina mandava e desmandava nele, fazia o que queria. Fazia ele de gato e sapato. No final das contas, cara, quando eles estavam brigando, ele perguntava qualquer coisa, tipo assim, você, sei lá, você deu comida pros gatos, tá ligado? Por que você quer controlar? Você acha que eu não sou capaz? E vinha com esses estereótipos, com essas expressões, né, com esses jargões pré-moldados. Meu, por isso que eu saí de fora. Nós estamos num relacionamento tóxico. Você é um homem tóxico. Uma coisa que eu tenho ouvido muito, cara, muito gente que fala, você é narcisista. Né? Porque realmente existem pessoas narcisistas. A gente não acabou de ver o caso da menina lá, da Larissa Manoela, né? Que a mãe dela era claramente uma mulher narcisista e corrompeu a relação que ela tinha entre mãe e filha. Agora, existem homens narcisistas? Existem. Existem aqueles caras que existem. Só que existem homens que não são narcisistas e as pessoas, às vezes, as mulheres principalmente, lá, traço de narcisismo, que absurdo. Então, por que eu estou dizendo isso? Hoje em dia, cara, uma das coisas que eu mais vejo é pessoas exagerarem o rótulo. Pessoas quase que esticando a personalidade de uma pessoa para caber num rótulo pré-estabelecido, para ela fazer parte de um clubinho, principalmente de mulheres que querem realmente se proteger, mas erram na calibragem daquilo que elas passam para suas manas. Só uma coisa, como estamos de audiência like, meu querido Bahia? Calma, 3.500 pessoas e 1.600 Bom, likes. a audiência não está boa, vocês não gostaram desse assunto, né? Eu sei que tem gente no chat falando que o assunto tá legal, mas assim, a audiência não subiu, cara. Então dá like na live aí, porque senão a gente vai mudar de tema, eu não vou ficar falando disso hoje, se vocês não querem falar disso, né? Enfim, né? O fato é o seguinte, eu vou continuar um pouco aqui, vamos ver o que vai acontecer. O fato é o seguinte, esse lance da Cíntia Chagas e do Lucas Bove ter vindo à tona e vazaram prints e não sei o que lá, cara, é uma coisa muito terrível, né? Porque são prints íntimos deles ali, né? Brigando entre si ou conversando entre si e de repente isso vaza e eu tenho visto as pessoas julgarem, né? O cara ou a mina, sem você saber de fato o que tá acontecendo, cara. Então, papo sem sentido. As pessoas não estão gostando. Vamos mudar, foda-se. Vamos mudar de assunto. Vamos lá. Vocês não querem? Então vamos mudar de assunto. Vamos por outro assunto. Você Vai quer lá. ver o Arthur Duval falando, o Renan Santos falando mal do seu povo? Do novo? Então vai, vamos embora. Mete Renan Santos, vamos ver o que ele vai. Ih, lá vem, ó. Bom, hoje é sexta-feira, mas nós vamos falar de assunto de política, né? Já que é isso que vocês querem. Vamos lá.